Estou lendo a primeira carta. Estou lendo a primeira carta de Coríntios, capítulo 2. Quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com suprema eloquência ou sabedoria que lhes anunciei a verdade divina, anteriormente ocultada, pois decidi que, enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua, o Mashiach, e este como alguém executado na estaca, como um criminoso. Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Ruach HaKodesh, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos, as que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo, que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Antes da história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Tanar, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Por meio de Ruach HaKodesh. Porque Ruach HaKodesh sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Ruach da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos do Eterno, a não ser o Ruach HaKodesh. Nós, porém, não recebemos o Ruach do mundo, mas o Ruach de Elohim, para podermos entender as coisas que Adonai nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana e em seu lugar usamos um modo de falar ensinando pelo Ruach, Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Ruach a quem tem o Ruach. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Ruach de Elohim. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Ruach. Entretanto, a pessoa que tem o Ruach é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai? Quem o aconselhará?
Nós, porém, temos a mente de Mashiach. Bom, esse aqui é um texto bastante conhecido nosso do passado. No entanto, era muito comum a gente compreender espírito, alma, corpo numa posição, tá? Mas eu queria colocar essa abordagem de Ruach nessa questão, principalmente essa questão do medo, a forma como nós fomos treinados, o mundo foi treinado para ter medo das coisas, medo de seres espirituais. Qualquer tipo de acontecimento vira assombração, vira demônio, cria uma confusão, algo tão grande em cima disso, que mesmo aqueles que estão guardados dentro de suas respectivas igrejas, agora que eu estou fazendo menção principalmente ao cristianismo, são cercados pelo medo. Tá? Quer ver uma pergunta fácil? Por acaso, são todas as igrejas evangélicas no Brasil que alguém que fica endemoniado vai lá e expulsa aquele demônio? A pergunta é: qualquer igreja, você pode chamar qualquer pastor para poder expulsar um demônio? Não. Mas não deveria ser qualquer pastor? E precisa ser pastor para expulsar um demônio? Não. Agora, por que acontecem essas coisas? Por aquilo que a cabeça da pessoa acredita. Se ela determinou para ela que ela não tem autoridade contra aquilo, ou seja, aquilo que você não tem domínio, aquilo se torna novo para você. Como que você vai lutar com alguma coisa que é novo? Você não sabe. Por isso que numa guerra, ou você acha que alguma nação vai lutar contra um outro país assim, às cegas? A nação ou o exército que fizer isso, ele já perdeu a guerra. Guerra se ganha com planejamento. Você tem que saber que tipo de arma. É muito legal você ver filmes que mostram essa estratégia de guerra, porque tem muitas pessoas que são estrategistas nessa questão de guerra. Um que era estrategista de guerra era Davi. Por que ele era temido? Por que quando diziam Davi está vindo aí chefiando o exército, ele não ficava reinando lá do palácio, ele vinha junto com o exército. E quando falava que Davi estava vindo, eles ficavam com medo, porque sabia que era alguém que conhecia de batalha. Moisés também ele foi treinado para estratégia de guerra. Quando houve um tempo em que o filho de Davi usurpou o reino do pai, Absalão, e o que aconteceu? Ele quis pegar para ele os homens considerados sábios no aconselhamento de guerra. Um deles, uma história muito famosa, quem lembra o nome dele? Qual era o nome daquele homem famoso? É isso mesmo, Aitofel. Quando Davi, que teve que sair correndo às pressas, viu que aquele homem tinha ficado lá, ele pensou: estou perdido. Então o que ele fez? O que Davi conhecia? Davi conhecia a Deus. Então qual era a força? Ele era governado por aquilo que ele enxergava do lado de fora? Não, gente, não. Agora, não confunda ser dominado, não confunda ter medo, e não confunda você sofrer emocionalmente com uma situação. Aqui você tem que fazer diferença. Não ser dirigido por aquilo que está acontecendo do lado de fora é uma coisa, não sentir é outra coisa.
porque a pessoa está envolvida, ela está vivendo. É a mesma coisa que você dá um abraço na sua mulher e se ela não sente nada, não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Entendeu? O normal é o quê? É a pessoa sentir o momento. Mas vamos voltar aqui. Quando Davi, percebeu que Aitofel tinha sido pego para aconselhar o Absalão, o filho dele, ele precisou de uma estratégia. E aí Deus providenciou uma estratégia. Providenciou que um homem estava chegando. Aquele homem, aí foi a vez de Davi falar para ele. Ele falou assim: eu vou ficar com você. E aí Davi disse para ele assim: você realmente quer me ajudar? Quero, eu estou do teu lado. Então você não vai ficar comigo. Você vai lá para dentro do palácio. Você vai ser um dos conselheiros do meu filho Absalão, porque eu preciso saber o que é que está acontecendo lá, porque quem está lá é Aitofel, e eu preciso que você vá desqualificar o conselho de Aitofel, porque se o meu filho ouvir o conselho de Aitofel, eu estou perdido. Porque aquele homem, ele era estrategista, ele era bom conselheiro. E na hora que Absalão foi tomar conselho, o conselho que Aitofel deu foi preciso e perfeito. Ali seria o fim de Davi. Por quê? Porque Davi já não era um garotinho, ele começou a reinar com 30 anos de idade e reinou 40 anos. Ou seja, ele foi até 70. Esses últimos tempos aconteceram um monte de coisas. Ele já não estava assim. Tem a afronta de você ver que a rebelião começa dentro da tua casa, com aqueles que seriam responsáveis em ajudar você. Então a revolta que acontece com a gente, a traição, muitas vezes acontece dentro da nossa casa. Viu, Neuza? É dentro. E aí, se ficar totalmente perdido com aquilo que se conhece das coisas e do mundo, você vai se esquecer de Deus. Naquele momento, a primeira coisa que ele precisou fazer, sair, correr. Deus fez a parte dele, trouxe a pessoa, e ele então levou a pessoa para dentro daquele palácio para aconselhar junto com o Aitofel. Quando Aitofel deu o conselho, aquele homem de Davi, aí ele tem que ter confiança nele também, né? Tá vendo? É importante a gente estar cercado por pessoas que conheçam o seu papel e não se iludam com as coisas que estão ao redor. Ele poderia ter ficado com medo, porque sabendo que aquele homem era, entre aspas, poderoso no seu conselho, ele poderia ficar nervoso e falar assim: olha, quem sou eu para contradizer este homem? Mas ali, por amor a Davi, ele diz assim: ó rei, Aitofel sempre foi um bom homem, e os conselhos que ele deu sempre foram perfeitos, mas desta vez ele não foi bem, e digo por quê. E aí ele apelou para a seguinte coisa: ó rei Absalão, você é filho de um dos homens mais temidos na região, pela vizinhança toda. O teu pai é reconhecidamente um guerreiro. Você acha que o seu pai ficaria por aqui querendo alguma coisa, sendo ele um homem de guerra?
Se você ouvir o conselho de Aitofiel e sair em busca dele agora, você vai ser destruído. Com certeza já há uma arma contra você. Ou seja, ele colocou dúvida. Ele colocou dúvida. Sabia que este homem, neste exato momento, ele funcionou da parte de Deus como um Satanás para com o rei Shaul? Um Satã que estava a serviço de Davi? Aí você vai pensar, nossa, você está falando que esse homem estava possuído de Satanás? Não, não diz que ele estava possuído por um Satanás. Eu estou dizendo que naquele momento ele foi para Davi, em favor de Davi, um Satã em relação ao filho de Davi, que é Absalão. Por quê? Porque Satã significa literalmente adversário. Então, aquele homem, ele foi oposição. Ele fez um papel de opositor. Contei essa história para a gente, agora voltando no texto que Paulo está falando. Você tem o espírito do homem, tá? E você tem a alma, vamos falar em termos judaicos, você tem a alma animal. A alma animal, ela vai estar com o nefesh, que é o que você aprendeu um pouco sobre isso, como sendo o corpo. Nefesh vai dizer muito mais do que simplesmente sensibilidade do corpo. Você tem o segundo nível de alma, tá? O primeiro mais baixo, em menor importância, não é menor importância, de menor expressão, nefesh. Tanto é que você aprendeu que quando uma pessoa vive aqui nesta terra e ela aprendeu tão somente a viver a vida dela como nefesh, na hora da morte dela vai acontecer o quê? Ela vai para onde? Ela vai para o inferno. E esse inferno, naquele dia, será um presente para ela. Por quê? Porque nessa sequência que ela vai ser julgada, ela vai ser julgada por aquilo que ela fez no corpo. Que corpo? A existência dela fisicamente. Qual é a existência da pessoa? Vai ser cobrado dela as atitudes que ela agiu com pessoas, com coisas, tá? Tem aqueles que foram pessoas maldosas, o castigo dela vai ser maior. Mas teve aqueles que aparentemente não tiveram os famosos pecados que a religião coloca, que foi uma pessoa boa, mas isso não fez dela tão somente bom o suficiente para ir para o céu. Por que não? Porque o erro principal dela foi não ter buscado a Deus e conhecido a Deus. Todas as pessoas vieram de Deus. Vou abrir um parênteses aqui só para fazer citação, sem explicar, senão não consigo terminar o que eu quero falar. Há um texto em João que diz assim: dizendo que nem todos são filhos de Deus, mas que aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, a este foi dado o direito de ser filho de Deus. Esse texto, ele não bate com o conhecimento de Torá, porque está dizendo que aqueles, portanto, que não aceitaram Jesus, então não são filhos de Deus. Agora, onde é que estava a alma de um malvado, um homem ruim,
vou dar um exemplo, tanto de um homem ruim quanto de um homem bom, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa muito ruim. Estes 3 exemplos. Onde estava a alma dessas pessoas antes dele descer aqui e entrar aqui nesse mundo? Na eternidade. E se estava na eternidade, onde está a matriz dessa alma? Dentro de Deus. Agora, como que vai falar que essa pessoa que está nascida aqui, ela não é filho de Deus? Não tem sentido. Por que nós somos enganados durante muitos anos? Por falta de conhecimento daquilo que Deus trouxe como conhecimento. Tá? Espero que tenham entendido isso que eu estou falando. Agora, a essas pessoas, portanto, que estão no Nefesh, um outro nível que a pessoa, quando ela consegue alcançar um nível maior de alma, ela vai alcançar o nível de Ruach. Ruach vai estar relacionado com toda esta questão emocional que uma pessoa tem. Eu disse naquele dia para vocês que durante o dia um controla, durante a noite o outro controla. Ainda tem um nível mais alto ainda de alma. A alma é uma só. Nós estamos falando de veja assim, não tem uma pessoa. Nós temos pessoa aqui que fez faculdade, certo? Mas nós temos pessoa aqui que fez o curso primário. Então, aquele que fez o curso primário, comparado com aquele que fez uma universidade, e comparado com aquele que fez doutorado, e comparado com aquele que fez pós-doutorado, e hoje já tem pós-doutorado, e deve ter outros nomes ainda, que vai alcançando um nível maior de estudo de ensino. Nesse sentido, é como se estivéssemos comparando tudo isso aí como sendo alma. Todas essas pessoas não são estudante em potencial, mas aquele que alcançou, ele mergulhou neste conhecimento, ele foi mais lá a fundo. Então ele alcançou um estágio maior de conhecimento. É isso que eu estou falando. Então a alma, você vai ter a alma, ela pode alcançar, ela tem 5 níveis para ela crescer, desenvolver. A grande maioria das pessoas que vivem no mundo, elas passam as suas vidas e a grande maioria não sai do Nefesh. Quem consegue ter um controle maior, consegue chegar no nível Ruach. No nível Ruach, a pessoa vai ter um encontro. Esse encontro com Deus vai acontecer bastante coisa, nós já falamos sobre isso. Mas o esperado é que a gente passe a ter um conhecimento mais profundo com Deus no nível Neshama, ou seja, de alcançar uma ligação com o Espírito de Deus. Tá bom? Vamos voltar para o exemplo que eu estava dando sobre Davi. Davi, portanto, quando ele foi roubado no trono, ele foi roubado por causa de uma maldição que ele próprio trouxe para a vida dele. Tá certo? Não sei se vocês lembram de história aí, mas Davi cometeu um ato pecaminoso. E Deus trouxe a palavra para ele que da mesma forma que ele fez, exemplo, ele não ficou com a mulher de Urias, aquela que deu a luz a Salomão para ele, não foi escondido. Então Deus falou para ele: o que você fez escondido, farão com você as claras. E um dos conselhos que foi dado para Absalão foi justamente isso: olha, para que o povo saiba, para você ganhar o povo, eles precisam saber que você está com raiva do seu pai,
que você quer realmente vencer o teu pai, que você quer colocar o teu pai para longe. Então pegue as mulheres do seu pai e habite com elas em praça pública, numa cabana, para que todos vejam. Shimon, da tribo de Shimon, Zimri, não trouxe uma princesa moabita e não trouxe para dentro de sua cabana. Isso não foi um ultraje? E se não fosse Pinhas executar aquele casal, não teria contaminado todo o povo? Foi isso que o Eterno falou e vimos nessa última paraxá. Agora aqui este homem fez isso, expôs a Davi a vergonha. Então a alma dele, o emocional dele, o ruach, já estava tudo, ele estava debaixo de uma forte emoção. Esta emoção era para fazer com que ele ficasse sem sentido, sabe? Quando se fala, minha cabeça está rodando, estou que nem uma barata tonta, não sei o que fazer. Ora, se no momento da prova, da luta, você não sabe o que fazer, você vai perder a guerra. O que adianta você vir aqui a relato, aprender os textos sagrados, aprender a forma de Deus trabalhar no meio do povo? Na hora que você entra numa afronta, você fica, ai, agora o que eu vou fazer? Fechou o olho assim, agora o que eu vou fazer? Você não vê o inimigo que está na tua frente? A ação dele. Aí você vai querer que Deus vai fazer tudo por você? Ora, primeira coisa, como diz no Salmo, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Então você tem que saber muito bem, o meu Deus está nos céus. Qual é o poder dele? Ele criou todas as coisas. A guerra que os macabeus ganharam, eles ganharam em proporção muito reduzida de soldado. 8.000 vencendo um exército de 100.000. Onde você viu isso? 20.000 num exército venceu um outro exército de 100.000. Aonde que você vê uma coisa dessa? Você vê o Deus de Israel fazendo isso. Qual foi, citando a fonte, o Flávio Joséfos explica isso, que o Judas aquele cenário de medo. E com ele, como que eles iriam lutar? Imagina, pega a espada. Como é que você vai mover a espada tremendo desse jeito? Como é que você vai sair para enfrentar um soldado que está vindo de lá, se você já determinou a tua derrota? Então, o judaísmo ensina que você tem que aprender quem é o teu Deus. E você tem que saber que você mora na casa do teu Deus. E quem vai te guardar é Ele. Mas e os inimigos? Até agora aqui estávamos falando de inimigos visíveis, homens, exércitos, pessoas. O Judas Macabeu, ele fez o quê? Ele falou olhando no olho dos soldados, dizendo aqui, olha, vocês não tenham medo, porque Deus é o nosso Deus, e Ele está do nosso lado. Se Ele está do nosso lado, quem vocês acham que vai ganhar? Qual exército que vai ganhar essa batalha? Vocês não se lembram o que Deus fez com o Egito, usando Moisés? Vocês não se lembram como foi que o poder de Deus ajudou Josué? E ele foi falando o histórico da nação. Então você tem que conhecer a história do seu Deus, porque a história de Deus, ela passa pela história do judeu. Se você compreender as lutas, a forma como Deus atuou, ajudou, como que se enfrentaram os inimigos espirituais, os inimigos carnais, os inimigos emocionais, estes inimigos diversos, e como é que Deus atuou e venceu, você vai ver que muitos homens morreram, mas você vai ver também que muitos outros homens morreram
como um sacrifício vivo para Deus, para manter. Olha, a gente vê aquele filme lá do Mel Gibson antigo, quando ele começou a fazer filme, o Coração Valente. Ora, ele não foi um sacrifício vivo por aquela nação? Tá? Guardadas as proporções, nós temos o nosso Tiradentes aqui no Brasil, que não foi um sacrifício vivo, entendeu? Agora tem o Lula e a Dilma aqui no Brasil, que quer que você seja um sacrifício vivo para eles terem o poder. Aí não dá, né? Portanto, gente, é preciso perceber a ação de Deus. Então, veja só, eu estou falando uma ação primeira do corpo, uma ciência daquilo que é você. Depois vem, diante das dificuldades, como você se posiciona diante das dificuldades. Olha, se acontecer qualquer coisinha, você parar, então o que adiantou você declarar que você ama a Deus e serve a Deus? Parar? Vai travar a tua vida porque você ficou envergonhado? Porque pisaram no teu calo? Porque falaram mal de você? Porque você está empobrecido? Ou porque te roubaram? Nós vamos parar por causa disso? Nós vamos parar porque falaram mal da gente? Nós vamos parar porque nós somos uma igreja pequena? Nós podemos ser uma igreja pequena, mas o nosso Deus é grande. E nós não estamos aqui competindo com ninguém. Nós estamos aqui para aprender quem é Deus. E você só vai aprender de fato quem é Deus quando você sair do nível da tua alma mais baixo para alcançar um nível da tua alma mais acima. Agora, cada pessoa, ela tem um nível. Como a gente falou aqui no início, o grau de exigência para uma pessoa que teve poucas condições na vida, eu dei exemplo de estudo, não que estudo vale alguma coisa, mas é o jeito mais fácil, porque as próprias pessoas que estudaram pouco, elas desqualificam a si mesmas, não é verdade? Então estou dando um exemplo no sentido da desqualificação que a pessoa faz a si mesma. Então a pessoa acha que porque ela não tem um estudo, ela não é capaz de fazer alguma coisa. Mas a gente está vendo aí, a história mostra aí, que muitos homens ficaram milionários e não sabem escrever o nome dele. Essa grande empresa da construção civil, a Gutierrez, não lembro se é esse ou se é o Camargo Correia lá. Lá na Bahia tinha uma rede de hipermercado Paz Mendonça. Rede grande, tipo Pão de Açúcar. O irmão da minha mãe não era estudado, mas o homem sabia fazer negócio. Ninguém passava ele para trás. Você vê a Fiica, que não fala, que aparentemente é surda, vai passar ela para trás com dinheiro para você ver se você passa. Não passa. Então, e cadê o estudo? Então a questão não é estudo, é a forma como você se posiciona e como você enxerga as coisas. Então não cabe você achar que porque você não tem estudo, que você vai ficar lá para trás. Você vai ficar lá para trás porque você quer ficar lá para trás, é diferente. É uma escolha pessoal. E aí você não sobe de nível. Só que um dia você vai ser julgado, porque você tinha coisas em você que você não explorou. Tá? Bom, voltando ao exemplo de Davi, ele não estava com medo? Estava, morrendo de medo. Aparentemente o reinado dele não tinha acabado, tudo tinha, porque o melhor conselheiro estava do lado do filho, e ele não tinha certeza que o filho dele iria acatar o conselho do amigo de Davi que foi enviado para lá para desbaratar o conselho de Aitofel. Deu certo o negócio.
Agora, a questão que eu estou falando aqui, Davi não teve medo? Teve. Mas ele se entregou ao medo? Não. Por quê? Porque ele lutou com as armas do Eterno. Agora vamos falar sobre uma questão, vamos chamar espiritual. Tá. Nós sabemos que tem pessoas que são maldosas, e dá para falar que ela só é maldosa porque tem um demônio nela? Quer dizer que todos os maldosos têm um demônio neles? Um monte de gente vai falar sim, mas não é verdade. Não foi ensinado para a gente no passado que o diabo faz tudo contra nós. Se teu pai briga com você, o diabo estava no teu pai. Se o teu marido fez isso com você, o diabo estava no teu marido. Se você faz isso com alguma coisa com alguém, o diabo estava em você. Se alguém dentro da igreja, ou de uma sinagoga, ou de uma igreja católica, ou de qualquer área de religião, faz com o outro, o diabo está. Quer dizer que o diabo, ele ganhou um superpoder. Agora, quando quem fez o diabo? Agora, que diabo? Que diabo que Deus fez? Oh, raios! Que diabo? Qual? Esse diabo que a gente aprendeu não foi esse que Deus fez. Porque esse diabo desse jeito, quem fez foi Roma. Quem fez foi o cristianismo. Quem passou tudo isso foi a Igreja Católica, o cristianismo, a Igreja Evangélica. Então ela jogou para nós que nós devíamos ter medo do diabo. E aí tem um texto famoso quando Yeshua fala assim, quando Jesus diz assim, não tenha medo do homem, porque o homem, ele não pode fazer mais nada com você. Na hora que ele te der um tiro, ele mata você e pronto. Agora você tem que ter medo daquele que depois da tua morte pode levar você para o inferno. Então de quem é que você tem que ter medo? Nessa palavra. Aí o texto está dizendo que você não deve ter medo do homem, porque o homem, a única coisa que ele pode fazer com você, o máximo, é matar você. Depois que ele matou você, ele não pode fazer mais nada, mas que alguém pode fazer para piorar a tua situação depois dessa tua morte. É esse que você tem que temer. Aí todo mundo fala que este que você tem que temer é o diabo. E está certo isso? Então de quem que você tem que ter medo? De você mesmo, da sua própria pessoa, porque é você, com as tuas atitudes, onde você faz as coisas, que depois da tua morte, é isso que você foi e que pode levar você à condenação, porque você vai ser julgado nas tuas atitudes, aquilo que você fez no corpo, aqui diante das pessoas. Agora, aquilo que você fez para Deus, no sentido espiritual, todas elas serão contadas também. Elas servirão como tua defesa. Mas aquilo que você fez, também vai posicionar contra você. Você tem que ter, portanto, medo. Agora, será que esse texto, ele vem de Deus? Do jeito que está aí dizendo que você tem que ter medo do diabo, então está fazendo com que você tenha medo de um ser criado. Esse ser que foi criado, porque você pergunta para um pastor, Deus fez Satanás? Ele vai responder o que para vocês? Sim ou não? Ele vai falar que não. Mas Isaías fala que Deus fez as trevas. Se o diabo é o rei das trevas, ele é o dono das trevas, então quem fez as trevas é o dono dele, certo? Aí você pergunta assim, quem fez as trevas? Foi Deus, está escrito em Isaías. Eu faço a paz. Você é Shalom.
eu faço a paz, eu crio as trevas. Se ele cria as trevas, ele vai precisar de alguém que... Vocês lembram um dia que eu pedi para vocês imaginarem aquele pacotão de canudinho de bebida? Se você olhar aquele pacotão e ver os canudinhos, tudo assim, ali foi pedido para você. Cada canudinho nas horas do dia. Então, cada um daqueles pode ser governado por um anjo, tá? Por isso que todas as coisas se mantêm existentes, porque Deus estabeleceu um governo, tá? Mas não é Ele que governa sozinho, não é Ele. Ele estabeleceu seres angelicais para ter poder sobre outros seres angelicais, para manter todas essas coisas em atividade. Mas também ele iria precisar de um ser que colocasse você à prova, que colocasse você para provar você, para ver o que você quer da tua vida, o que você quer fazer. Você quer viver para você mesmo ou você quer viver para as coisas de Deus? E se você quer viver para as coisas de Deus, você vai ter que superar metas, você vai ter que estudar determinadas coisas, etc, etc, etc. Portanto, um nível em você chamado luar vai ser um lugar constante de batalha. Você já ouviu o termo batalha na mente? A batalha na mente é ali onde tentam provar para você que você deve fazer tal coisa ou não fazer tal coisa. Quando você escolhe não ajudar uma pessoa, aí porque você não ajudou aquela pessoa morreu. Quem tirou a vida daquela pessoa? Aí você vai falar assim, está escrito. Aí nessa parte você lembra da Bíblia. Tem uns textos que na hora que você está em perigo, você sabe. Você vai falar assim, mas está escrito que Deus dá a vida e tira a vida. Então se aquela pessoa morreu, foi Deus que tirou. Chegou a hora dela. Ninguém morre na véspera. Tá, mas para ela morrer, quem que foi usado? Você. E por que você foi usado? Porque você escolheu não fazer. Você escolheu você. Eu não quis ajudar porque não era merecedor isso, blá blá blá. Você tomou uma decisão. Essa decisão que você tomou, ela pode ter sido colocada para você enxergar um lado e enxergar o outro lado. Esse lado que foi mostrado para você pode ter sido ofertado por seres espirituais que você aprendeu a chamá-los de demônios. Mas foi um demônio que determinou a escolha por você? Não, foi você que fez a escolha. Nesse sentido que ele obrigou você a fazer uma escolha, este demônio, ele fez um serviço para quem? Para ele mesmo ou para Deus? Para Deus. Por que para Deus? Porque ele foi colocado no governo para subjugar as nossas vidas, para provar as nossas vidas, para que viesse a existência em nós o livre-arbítrio. Porque se você não fosse forçado a tomar decisões das coisas, você só iria fazer aquilo que é bom. Se você, portanto, começa a compreender que estes seres trabalham com esta maldade que está no homem, eles aguçam esse lado maldoso em nós. Que esse lado maldoso em nós? Yetzer Hara. Então estes seres são especialistas no Yetzer Hara, que é especialista em fazer com que você faça escolhas, tá? Primeira coisa que você derruba aqui: os demônios são os todos poderosos? Não.
Agora, que mais? Deixa eu ver se já dá para eu acabar aqui. Se estes seres não são tão poderosos assim, ou seja, são poderosos por um lado, mas do jeito que eu estou te falando, você vai perceber que eles fazem aquilo que foi dado a eles para fazer. Se um engenheiro agrônomo vai trabalhar na construção civil, ele é um engenheiro agrônomo? Não. Se um padeiro vai trabalhar como obreiro numa igreja, ele vai ser padeiro? Não. Portanto, se um ser foi chamado para desempenhar aquela função, ele vai desempenhar aquela função enquanto ele estiver naquela função. Se ele sair daquela função, ele não é mais aquilo, tá? Agora, este ser maldoso, demônios, que tem o chefe que é Satanás, que quer ganhar de Deus um reino, que vai acabar com a igreja e que vai levar você para o inferno que ele criou e vai tirar você para sempre de Deus. Essa é a verdade? Não é. Se você descobre que isso é assim, eu gostaria que a partir de hoje você não tivesse medo mais nem do diabo, nem de assombração, nem de demônio e nem de nada dessas coisas. E você precisa ter aquele superpoder para falar: eu te amarro em nome de Jesus, e sai dessa pessoa. Você vai descobrir que nem isso seria necessário. Mas antes, lembrando que aqui o Rafael, ele não começou uma vida ministerial lutando com esses demônios? Não foi? Que engraçado, né? Eu fui, fecha os olhos, ou fecha o olho, aí você faz assim também. Agora, se você tem mão grande, você coloca assim, ó, e faz assim, ó. Assim você não escuta e não vê. Mas tem alguém que não se conformava que Deus pudesse usar um demônio para levar lá na minha casa para me ensinar determinadas coisas. Agora dá para entender por que Deus fez assim? Eu tinha que aprender naquela época o jeito deles agirem. Agora, para combater, porque eu ia ser colocado num lugar que era daquela forma que era visto. Se eu não soubesse aquilo lá, eu ia morrer. Agora eu sobrevivi nesse meio de cobras. Agora ele traz essa verdade que a gente vem conhecendo pelo judaísmo. Agora dá para tirar aquela roupagem. Agora eu não preciso daquilo lá mais. Por que eu não preciso? Porque agora eu sei verdadeiramente quem ele é. E o porquê. Isso, e o porquê que ele é naquela época. Entendeu? É melhor parar por aqui, porque senão vai dar confusão demais. Eu acho que até aqui dá para, se é que dá para aguentar. Fechando com o acontecido aí, para que ter medo do que vai acontecer? Por que eu pedi para vir para dentro? Você já ouviu a expressão não dar sopa para o azar? É só por isso. Você pensa que eu já estava com medo de alguma coisa deles? Não, é só para não dar sopa para o azar. Por quê? Porque nós estamos num lugar que tem pessoas maldosas, que fazem escolhas. Mas se acontece alguma coisa, aí significa que Deus... Ora, nós temos que ser prudentes. Nós fizemos uma oração, então a gente tem que ficar quietinho aqui dentro. Porque se a gente, para confiar na oração que fez a Deus, fica lá fora, a gente pode cair naquele mandamento: não tente o Senhor vosso Deus. Porque Ele é, entre aspas, obrigado a proteger a gente aqui. Lá fora não. Lá fora a gente foi por causa de uma escolha. Eu não sei se você compreendeu tudo, mas você tem
como fazer escolha, como a gente já falou. Primeira coisa, assumir o papel de mãe, se posicionar. Depois, cada um daquelas pessoas tem escolha. Depois vem estes seres que vão tentar fazer com que estas pessoas façam escolhas. E se elas acatarem aquelas escolhas, a gente pode ser prejudicado, mas elas serão punidas um dia. Mas como a gente também conhece a ação, ela pode ser salvada em qual ponto? Vou usar um termo que você não precisa entender agora. Mas se você fizer uma oração, fulano de tal, não vá instigar o A e nem o B, porque você serve a Deus tanto quanto eu. Mudou de figura? Mudou muito de figura. Você está lidando com a verdade. Agora, lembra um dia que nós falamos aqui, que deve ser falado, o Senhor te repreenda. Porque as pessoas também são livres para fazer além daquilo que foi dado de direito. Tá? Igual aquela pessoa que, além de atropelou um negro, não sei se vocês lembram disso, o cara atropelou um negro porque era negro e atropelou com o carro. Aí ele engatou ré e passou de volta em cima, engatou primeiro e passou de novo em cima e foi embora. Então ele atropelou porque ele quis, ele deu ré e passou de novo porque ele quis, e ele colocou o primeiro e passou por cima de novo porque ele quis. Pois é, ele não estava confiando nem nele, né? Tá, aí é o diabo que faz tudo isso. Do quê? Ele não prestou socorro à pessoa, não levou ao hospital. Também. Mas ali ele não queria levar, não, ele queria matar mesmo. E como diz o comercial, mata bem morto. Tá certo? Então eu acho que eu encerrei aqui esse pedaço. Vai ficar muito confuso para algumas pessoas aí, mas principalmente para quem estiver ouvindo, vai criar muitas dúvidas, mas essas dúvidas a gente vai tirando depois. Tá? Pergunta, né? Coloca lá na pergunta. E aí, gente, aprenda isso, porque eu disse lá, Davi estava com medo? Estava, mas ele confiou em quem? Ele ficou temeroso pelos demônios? Não. Ele ficou temeroso por aquilo que o filho dele podia fazer? Ficou. Ficou temeroso pelo conselho que Aitofel daria? Ficou. Ele ficou abalado emocionalmente? Ficou. Mas ficou desesperado? Não. Desesperado é uma forma de expressão, sim, mas de perder o controle, de ficar desconectado com Deus, isso ele não teve. Ele manteve a confiança em Deus, porque a pessoa tem que saber quem é que está no controle, como funcionam as coisas, tá? Ou seja, você pode chamar isso de hierarquia. Se você conhecer essa hierarquia, você vai conseguir compreender essas coisas que a gente está falando. Então as pessoas foram criadas por Deus e estão aqui por Deus e estão conectadas em Deus. Aquilo que elas fazem no corpo, na alma e no sentido lua e no espírito, elas vão responder, serão punidas, terão castigo. Tudo isso vai ter, é verdade, mas a pessoa que fica presa nesse medo, nessa questão emocional, e se afasta de Deus, e fica com medo porque são demônios, porque são isso, porque são aquilo, você vai voltar para o nível de baixo. E Deus não quer que você volte para o nível de baixo, Ele quer que você vá para frente, você vai para cima. Entendeu? Então por hoje a gente para aqui. E
as perguntas que vocês tiverem, depois a gente vai conversando e vai explicando melhor, tá bom?